arquiteto, quanto você vai cobrar para averbar a construção de um cliente? Já surgiu uma oportunidade dessa para você? Se não surgiu ainda e você não sabe fazer esse tipo de serviço, você está perdendo a oportunidade de oferecer mais serviço para o seu cliente. Ele precisa que alguém faça esse tipo de serviço. E eu vou te mostrar aqui agora o quanto você pode cobrar por isso. Eu sou a Bruna Lacerda, engenheira civil, especialista em regularização de imóveis e projetos de prefeitura. E todos os dias eu trago conteúdo para você dominar a regularização de imóveis, faturar mais de R$10 mil por mês, mesmo sem ter experiência na área. Então, antes de tudo, deixa o seu like, ativa o sininho e não deixa de se inscrever aqui no canal, porque todos os dias tem conteúdo para você. E vamos para a prática entender então sobre o processo de averbação de construção. Já ouviu falar sobre isso? Antes de falar quanto você vai cobrar, eu preciso contextualizar, porque você precisa entender que antes de vender o processo de averbação, você pode vender mais serviço para esse mesmo cliente. E o que muitos profissionais não entendem é isso. Acham que serviço de regularização, a regularização em si é um processo. Só que, na verdade, existem vários outros contratos dentro de um único serviço que você pode ofertar para o seu cliente. Entendendo isso, você pode ter uma agenda lotada, faturamentos altos, trabalhando com um único, 2 únicos, no máximo 3 clientes por mês, tendo faturamentos altíssimos, entendendo o que é esses processos de regularização. Então, o processo de averbação de construção, eu julgo como o último passo da regularização de imóvel. Por que ele é o último passo? Porque antes de tudo a gente faz isso aqui, ó, esse projeto, esse levantamento da construção e a gente vai levar para a prefeitura. E lá na prefeitura, a prefeitura vai entregar o quê? O documento de habite-se. No caso de imóvel residencial é o documento de habite-se. No caso de imóvel comercial é uma carta de ocupação. Mas imaginando então que é um imóvel residencial, que a pessoa mora ali, ele vai pegar um habite-se. E esse habite é uma carta da prefeitura para falar que pode habitar lá dentro. E por que eu tô falando dele? Bru, eu quero saber realmente sobre o processo de averbação. Sim, mas o processo de averbação, um dos documentos exigidos é o processo da prefeitura, é a regularização na prefeitura. E aí, tendo o habite em mãos, o que você vai fazer? Você faz o processo de regularização na prefeitura e a prefeitura entrega esse habite para você. E aí a gente parte para o segundo passo, que não é menos importante. E a base de tudo isso é o projeto, tá? Então, tendo a habite em mãos, você vai fazer um processo na Receita Federal. Esse processo, gente, é feito 100% online. Tudo isso é feito dentro do sistema da Receita Federal, pelo ECAC. Lá dentro você cadastra a obra do cliente e em situações, por exemplo, onde o imóvel tem mais de 5 anos, a gente consegue isenção de todo imposto. Porque tudo que envolve construção e demolição precisa pagar um imposto na Receita Federal. E não existe barganha, a Receita Federal está notificando o Brasil inteiro, com notificações porque os imóveis não passaram pelo processo de regularização lá dentro da Receita Federal. Então tem cliente assim, ó, em todo o Brasil. O site da Receita Federal, todos os meses, libera milhares de cartas para o Brasil inteiro para fazer o processo de regularização da construção na Receita Federal. E esse processo é um processo rápido, fácil de ser feito e um processo que dá muito retorno financeiro. E qual que é a finalidade dele? Lá no final, a Receita Federal vai entregar um documento que se chama CND. E dentro dessa CND vai falar sobre essa metragem que foi entregue lá na prefeitura. Vamos imaginar que esse imóvel aqui tem 100 metros quadrados. O habite saiu com 100 metros, o processo da CND, que é a certidão negativa de débitos, vai ser em cima dos 100 metros quadrados e a gente pega esses 2 documentos e leva para o cartório para fazer a verbação da construção. E aí essa verbação da construção nada mais é do que pegar essa construção e incluir ela dentro da documentação, que é a matrícula. E somente assim o imóvel vai estar regularizado. Então o imóvel para financiamento, por exemplo, ele precisa fazer todo esse processo, é obrigatório, senão ele não passa por financiamento. Então vai ter esse processo de prefeitura, Receita Federal e cartório. E lá no cartório precisa dos 2 documentos anteriores. A averbação só é possível com esses 2 documentos. E aí vai surgir a dúvida, então, quanto eu cobro por esse serviço? Agora que você entendeu o que é averbação e que você pode cobrar mais processos, vamos pegar a seguinte hipótese. Vamos imaginar que o seu cliente está começando do zero. Ele quer averbação, ele chegou para você querendo averbação, só que na verdade ele não tem a parte da prefeitura e nem da Receita Federal. Um processo simples, mais simples possível, da construção mais simples para você fazer na prefeitura, o mínimo a ser cobrado é pelo menos R$5 mil. Então, essa é a parte da prefeitura onde vai ter o habite.
Eu tô te dando uma situação onde você pode fechar mais contratos com o cliente e onde ele não vai fazer somente a averbação, ele precisa dar continuidade no processo porque ele não tem as documentações anteriores. Depois a gente vem para a Receita Federal. Processo da Receita Federal, claro que vai depender do caso, mas dependendo da situação, você consegue economizar até 73% do imposto do cliente. Se você economizar esse imposto todo do cliente, você vai cobrar em cima do valor que você economizou. Esses valores vão ser no mínimo aí coisa de R$3.000. Então imagina, mais R$3.000. Então a gente coloca 5.000 da prefeitura, mais 3.000 da Receita Federal. Aí sim vem o processo de averbação da construção, que é o último passo, onde você vai levar esses 2 documentos para lá. Levando esses 2 documentos, você vai fazer a averbação. E quanto cobrar por um processo como esse? Na média de R$2.000, R$2.500 para montar o processo de averbação da construção. Por que eu tô falando isso? Porque se você somar e entender, dá mais de R$10.000 de processo. Mais de R$10.000 com um único cliente de regularização de imóvel. Daí você pode pensar, mas será que o cliente vai pagar um processo como esse? Esse imóvel dele, quando não está averbado, que o último processo que ele quer é a averbação da construção, quando ele não está averbado, ele perde 40% do valor do imóvel. Então, o seu cliente está num prejuízo gigante. Não é que ele quer, ele precisa. Então, se você pegar um imóvel de R$300.000, eu tô falando para você que se ele não estiver averbado a construção, sabe quanto que ele vai valer? R$180.000. O seu cliente está jogando fora R$120.000. Você acha que ele quer fazer um processo como esse? Não é que ele quer, ele precisa. Você acha que ele vai pagar 10 mil? Claro que ele vai pagar R$10.000. Claro, só que o importante é você mostrar para ele esses 3 processos. Por isso que antes de te falar quanto eu cobraria por um processo de averbação, eu precisei te mostrar que existe mais de um processo para chegar na averbação, para que você venda todo esse serviço para o cliente e não caia ali na cilada de pensar que é somente um serviço. E quando você mostra para o cliente que existe mais serviços dentro do processo de averbação, você valoriza o seu serviço e faz com que ele pague mais pelo seu serviço. E a outra coisa que você precisa fazer é se inscrever no canal, porque o próximo vídeo eu vou falar mais sobre regularização de imóvel e você não pode perder, porque o que você vai ver aqui você não vê em lugar nenhum. Deixa seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho e eu te espero no próximo vídeo.